Doc Online. Olá, o meu nome é Pedro Rei, aluno do curso avançado do Kinodoc, e este é um podcast sobre o filme Action Yacht. Action Yacht, na versão alemã, é um filme de 1961 que conta a história de Hans Globke, uma figura eminente da ditadura nazi de Adolf Hitler, que alegadamente terá estado na origem da elaboração das leis antissemitas que ultimamente conduziram ao Holocausto e que acabou sendo uma das principais figuras de Estado da Alemanha Ocidental do pós-guerra. Através de uma construção baseada em arquivos escritos, fílmicos e fotográficos, o realizador guia-nos, recorrendo ao instrumento da narração, pela vida de Globke, desde a sua ascensão dentro da estrutura política prussiana até ao Ministério do Interior do Terceiro Reich. Dr. Globke, for many years a member of the Centre Party and an official of the Prussian Ministry of the Interior, was promoted Senior Government Councillor by the Nazis. Apoiando-se nos decretos oficiais, em que se pode confirmar a assinatura de Globke, ficamos a saber que foi este quem terá redigido as primeiras regulamentações que discriminavam os judeus, impedindo-os, numa primeira instância, de mudar os seus nomes ou renunciar às suas origens judaicas, o que dificultaria a sua distinção. Terá sido este, segundo o filme, o ponto de viragem na carreira de Globke, que chamava assim a atenção de altas figuras do regime que partilhavam da mesma ideologia antissemita. This Nazi expert on race matters, who is in office again in West Germany today, had himself confirmed Globke as being a promising Aryan masterman. A partir daí, toda uma panóplia de leis foram aprovadas, muitas, se não todas, com o cunho de Globke. Heinrich Heine. Wherever they burn books, they will ultimately burn people. A pouco e pouco, os judeus foram privados da cidadania alemã, expropriados de todos os seus bens a favor do Estado, privados do direito de adoção, afastados dos universos da cultura, desporto, ciência, medicina e impedidos de utilizar telefones ou transportes públicos. O filme chega mesmo a fazer menção a dois judeus condenados à morte, um por ter beijado uma cidadã alemã, o outro por ter mantido um periquito quando a lei vedava aos judeus o direito a ter animais de estimação. Citizenship must on principle be refused to Jews. Paragraph 5 determines who is a Jew. Paragraph 5. Paragraph 5. Através da vida de Globke, somos então conduzidos através deste período tão familiar da história da Alemanha, acompanhando todo o processo de demonização dos judeus como inimigos oficiais do regime nazi. Thus, Globke helped to prepare the final solution. O nome do filme, Action Yacht, é uma alusão à norma de Globke que obrigou à inscrição da letra J em todos os passaportes de judeus, imposição que pretendia unicamente impedir que judeus pudessem fugir dos limites do Império, que entretanto crescia com a ocupação de muitos territórios vizinhos. A nível cinematográfico, este é um filme de linguagem documental, com uma narrativa cronológica bem construída, com recurso a técnicas de montagem interessantes, como a sobreposição de planos, que é utilizada frequentemente no filme como forma de enfatizar o contraste entre ideias antagónicas, como o fausto da vida de altos representantes nazis, incluindo Globke, e as condições miseráveis a que eram submetidos os judeus. Também a ênfase dada a certos elementos durante o filme dotam a mensagem de um cariz mais poético, tal como a imagem das botas de Globke no plano imediatamente anterior ao amontoado de botas de judeus gaseados, ou as filmagens de judeus checos a deixar as suas casas de malas de viagem na mão, malas essas vistas logo de seguida amontoadas e abandonadas num campo de concentração. Contudo, o grande twist do filme está reservado para o final, numa sequência de acontecimentos rápida em que são evidenciados os avanços soviéticos sobre Berlim e a derrota da Alemanha na guerra. Somos então confrontados com a divisão da Alemanha e com a reestruturação do sistema político da Alemanha Ocidental. É então que nos apercebemos que Globke não só não foi morto nem fugiu, como muitos poderiam estar à espera, mas chega mesmo ao posto de secretário de Estado
e chefe de gabinete do chanceler Konrad Adenauer, tornando-se num dos homens com mais poder junto do chanceler, particularmente determinante na nomeação de membros do governo. É nesta fase que nos perguntamos como é que um proeminente elemento do regime nazi, que terá estado intimamente ligado à execução da solução final, que levou ao extermínio dos judeus nos campos de concentração, encontra um lugar na estrutura do Estado da Alemanha após a guerra. Este sentimento poderá ainda ser agravado quando nos apercebemos, nos instantes finais, que o filme pretende manifestar abertamente a oposição da Alemanha Oriental ao mandato político de Globka, que então, em 1961, ainda exerce funções. Poderá então ser este um filme de propaganda? Ao efetuar uma pequena pesquisa pela internet, apercebemos-nos logo de vários fatores, todos eles contribuindo para a complexidade desta questão. Por um lado, apercebemos-nos imediatamente que Walter Heinowski, o realizador, foi de facto um dos mais importantes realizadores de documentários e filmes de propaganda da RDA, ou seja, da Alemanha Oriental. E aqui poderão surgir algumas questões éticas sobre a fiabilidade deste documentário. Teremos que concordar que qualquer realizador que produza filmes documentais ao serviço de uma agenda política nunca pode ser totalmente desprovido de parcialidade, mas também não podemos deduzir que este não veicula uma mensagem verdadeira e válida. Passemos então ao segundo facto. Globka desempenhou efetivamente todas as funções políticas representadas no filme, tanto no regime nazi como no governo de Adenauer. Foi julgado por crimes de guerra, prestou testemunho tanto no lado da defesa como no da acusação e foi ilibado por falta de provas. É aqui que encontramos um outro fator de interesse. Testemunhou na defesa e na acusação. Mas sigamos em frente. Enquanto secretário de Estado e chefe de gabinete de Adenauer, era ele o principal elo de ligação com entidades como a NATO e a CIA. E sabe-se também que a CIA tenta evitar que o seu passado nazi seja divulgado. Poderíamos então continuar por aqui fora e, mediante a perícia e conhecimento de cada um, poderíamos chegar mais ou menos longe. Mas o que se torna realmente evidente é que estavam em jogo muitos mais interesses do que aqueles que se poderiam perceber à primeira vista. O que nos poderia chocar primeiro, o facto de Globka se ter tornado um alto funcionário do Estado, torna-se agora uma evidência. Globka seria, muito provavelmente, uma marioneta ao serviço dos interesses anticomunistas dos Estados Unidos da América na Europa. E mais do que uma marioneta, ele seria a marioneta perfeita, pois a sua lealdade era garantida pelo receio e ameaça de divulgação do seu passado. Posto isto, podemos voltar a Heinowski e à Alemanha Oriental. Ao produzir este filme havia sem dúvida uma agenda política envolvida, mas era uma agenda válida à disposição de um sistema corrupto e manipulador. A verdade é que já estamos habituados demais a ser enganados, a que nos atirem areia para os olhos, a ser espectadores de última bancada num estádio grande demais para caber no nosso campo de visão. Mas às vezes não precisamos ver todo o campo para saber quando é golo, quando é falta, quando é intervalo. Basta perceber pequenos sinais. E podemos nunca chegar a perceber quem os marcou ou como os marcou, onde aconteceu ou como aconteceu. Mas esses sinais são suficientes para perceber que algo aconteceu. E por fim, a última prova que apresento para apoiar a teoria de que este filme representará uma verdade inconveniente demais para o regime ocidental é o facto de ainda hoje ser um filme pouco divulgado sobre um sujeito polémico, pouco relevado, sobre o qual as informações são escassas. Havia então, como há hoje, interesse em mantê-lo na sombra, e não será por acaso que o podemos visualizar num site chamado Rare Films.